Façamos hoje a leitura dos capítulos 49, 50, 51, 52, 53 e 54 do livro de Isaías, da Bíblia Sagrada. Capítulo 49. O servo do Senhor é a luz dos gentios. Ouve-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome. E fez a minha boca como uma espada aguda. Com a sombra da sua mão me cobriu. E me pôs como uma flecha limpa. E me escondeu na sua aljava. E me disse: Tu és meu servo, Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Mas eu disse: debalde tenho trabalhado. Inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. E agora diz o Senhor, quem me formou desde o ventre para ser seu servo? Que ele torne a trazer Jacó, mas Israel não se deixou ajuntar. Contudo, aos olhos do Senhor, serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada, ao que as nações abominam, ao servo dos que dominam. Os reis o verão, e se levantarão, os príncipes diante de ti se inclinarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Assim diz o Senhor: no tempo favorável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, para restaurares a terra, e lhe dares em herança as herdades assoladas. Para dizeres aos presos: sai, e aos que estão em trevas: aparecei. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os lugares altos terão seu pasto. Nunca terão fome nem sede, nem a calma nem o sol os afligirá. Porque o que se compadece deles os guiará, e os levará mansamente aos mananciais das águas. E farei de todos os meus montes um caminho, e as minhas veredas serão exaltadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, aqueles outros da terra, sim. Exultai, ó céus, e alegrar-te tu, terra, e vós, montes. Estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor, e o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. Os teus filhos presurosamente virão, mas os teus destruidores e os teus assoladores sairão para fora de ti. Levanta os teus olhos ao redor e olha, todos estes que se ajuntam, vêm a ti. Vivo eu, diz o Senhor, que de todos estes te vestirás como de um ornamento e te cingirás deles como noiva. Porque nos teus desertos e nos teus lugares solitários e na tua terra destruída, te verás agora apertada de moradores, e os que te devoram se afastarão para longe de ti. Até mesmo os filhos da tua orfandade dirão aos teus ouvidos: muito estreito é para mim este lugar, aparta-te de mim, para que possa habitar nele. E dirás no teu coração: quem me gerou estes? Quem me gerou estes? Pois eu estava desfilhada e solitária. Entrara em cativeiro e me retirara. Quem então me criou estes? Eis que eu fui deixada sozinha,
e estes onde estavam? Assim diz o Senhor, eis que levantarei a minha mão para as nações, e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Então trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. E os reis serão os teus halos, e os teus aios, e os reis serão os teus aios, e as suas princesas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés. E saberás que eu sou o Senhor, e que os que confiam em mim não serão confundidos. Tirar-se-ia a presa ao valente, ou os presos juntamente escapariam? Mas assim diz o Senhor, por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano escapará. Porque eu contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos eu remirei. E sustentarei os teus opressores, e com a sua própria carne, e com seu próprio sangue se embriagarão. Como com mosto, e toda a carne saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador e o teu Redentor, o forte de Jacó. Façamos agora a leitura do capítulo 50. Capítulo 50. O título é O Servo do Senhor, ultrajado e socorrido. Assim diz o Senhor, onde está o líbelo de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por vossas maldades fostes vendidos, e por vossas precavariações vossa me foi repudiada. E por vossas prevaricações vossa me foi repudiada. Por que razão vim eu, e ninguém apareceu? Chamei e ninguém respondeu. Tanto se encolheu a minha mão, que já não a posso remir? Ou não há mais força em mim para livrar? Eis que com a minha repreensão faço secar o mar, torno os rios em deserto, até que cheirem mal os seus peixes, pois não têm água e morrem de sede. Eu visto os céus de negridão, e pôr-lhes-ei um saco por sua cobertura. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que ouça, como aqueles que aprendem. Amém, aleluia, glórias a Deus. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retiro para trás. As minhas costas dou aos que me ferem, e as minhas faces aos que me arrancam os cabelos. Não escondo a minha face dos que me afrontam e me cospem. Porque o Senhor Jeová me ajuda, pelo que me não confundo. Por isso pus o meu rosto como um seixo, e sei que não serei confundido. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Compareçamos juntamente. Quem é meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Jeová me ajuda. Quem lá que me condene? Quem lá que me condene? Eis que todos eles, como vestidos, se envelhecerão e a traça os comerá. Quem há entre vós que tema a Jeová e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Eis todos vós que acendeis o fogo e vos cingeis com faíscas. Andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as faíscas que acendestes. Isso vos vem da minha mão, e em tormentos jazereis. Façamos agora a leitura do capítulo 51 do livro de Isaías. Diz o seguinte: a restauração e salvação de Israel. Ouvi-me vós, os que sigais a justiça, os que buscais ao Senhor. Olhai para a rocha onde fostes cortados, e para a caverna do poço, donde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei, e o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor consolará a Sião, consolará todos os seus lugares assolados, e fará os seus desertos
como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se achará nela, ação de graças e voz de melodia. Glória a Deus, aleluias, glórias a Deus. Atendei-me, povo meu, e nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo se estabelecerá como luz dos povos. Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos. As ilhas me aguardarão, e no meu braço esperarão. Levantai aos vossos olhos para os céus, e olhai para a terra de baixo. Porque os céus desaparecerão como fumo, e a terra se envelhecerá como um vestido. E os seus moradores morrerão semelhantemente. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será quebrantada. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo, em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias. Porque a traça os roerá como a um vestido, e os bichos comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Desperta, desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou em pedaços a Raabe e feriu o dragão? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? O que fez o caminho no fundo do mar para que passassem os remidos? Assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, a tristeza e o gemido fugirão. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu, para que temas o homem, que é mortal, ou filho do homem, que se tornará em feno? E se te esqueces do Senhor, que te criou, ou estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo dia o furor do angustiador, quando se prepara para destruir. Onde está o furor do que te atribulava? O exilado cativo depressa será solto, e não morrerá na caverna, e o seu pão lhe não faltará. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, que fende o mar, e brame as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. E ponho as minhas palavras na tua boca, e te cubro com a sombra da minha mão, para plantar os céus, e para fundar a terra, e para dizer a Sião, tu és o meu povo. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor o cálice do seu furor. Bebeste e sorvestes as fezes do cálice da vacilação. De todos os filhos que teve, nenhum há que a guie mansamente. De todos os filhos que criou, nenhum que a tome pela mão. Essas duas coisas te aconteceram, quem terá compaixão de ti? A assolação e o quebrantamento, e a fome e a espada, como te consolarei? Já os teus filhos desmaiaram, jazem nas estradas de todos os caminhos, como antílope na rede, cheios estão do furor do Senhor e da repreensão do teu Deus. Pelo que agora ouve isto, ó opressa e embriagada, mas não de vinho. Assim diz o teu Senhor, Jeová, e teu Deus, que pleitará a causa do seu povo. Eis que eu tomo da tua mão o cálice da vacilação, as fezes do cálice do meu furor. Nunca mais dele beberás, mas pô-lo-ei nas mãos do que te entristeceram, que dizem à tua alma, baixa-te, para que passemos sobre ti. E te puseste as tuas costas como chão, e como caminho aos vinhandantes. Amém, aleluias, glórias a Deus. Façamos agora a leitura do capítulo 52 do livro de Isaías, da Bíblia Sagrada. Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te dos teus vestidos formosos, ó Jerusalém.
cidade santa, porque nunca mais entrará em ti, nem incircunciso, nem imundo. Sacode o pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém. Solta-te nas ataduras de teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendidos, também sem dinheiro sereis resgatados. Porque assim diz o Senhor Jeová, a meu povo em tempos passados, desceu ao Egito para peregrinar lá, e a Síria sem razão o oprimiu. E agora que tenho eu aqui que fazer, diz o Senhor, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão? Os que dominam sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Portanto, meu povo saberá o meu nome por esta causa, naquele dia. Porque eu mesmo sou o que digo, eis-me aqui. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a nação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Eis a voz dos teus atalaias, eles alcançam a voz, juntamente exultam, porque olho a olho verão, quando o Senhor voltar a Sião. Clamai cantando, exultai juntamente, desertos de Jerusalém, porque o Senhor consolou o teu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Retirai-vos, retirai-vos, saí daí, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos os que levais os vasos do Senhor. Porque não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. A aparição, as dores e a glória do Messias. Eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado, e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Amém, aleluia, glórias a Deus. Passamos agora à leitura do capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Glória a Deus, aleluias, glórias a Deus, aleluias, glórias a Deus. Aleluia. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele iniquidade em nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. E como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo foi ele atingido.
e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento, o meu servo. O justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Glória a Deus, aleluia. Façamos agora a leitura do capítulo 54. O progresso e a glória da igreja. Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Exulta de prazer com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos, é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade que é desprezada, diz o teu Deus. Por um pequeno momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei. Em grande ira escondi a minha face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isso será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não inundariam mais a terra. Assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei. Porque as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti, e o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor, que te compadece de ti. Oprimida, arrojada, com a tormenta e desconsolada, eis que eu porei as tuas pedras com todo o ornamento, e te fundarei sobre as safiras. E as tuas janelas farei cristalinas, e as tuas portas de rubis, e todos os teus termos de pedras aprazíveis. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Com justiça serás confirmada, estarás longe da opressão, porque já não temerás. E também no espanto, porque não chegará a ti. E também do espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão vir a juntar-se, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti, cairá por amor de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, e que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda a língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Enfim, encerramos a leitura dos capítulos 49, 50, 51, 52, 53 e 54 do livro de Isaías, da Bíblia Sagrada. Entregamos no Santo dos Santos essa oferta como cheiro suave, para que o Senhor
entre com providência e seja assinado um acordo de paz entre essa guerra que estava acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glórias a Deus.